Olá, muito obrigado por se juntarem a nós para mais um episódio. Nesta conversa, juntámos dois grandes nomes da Festa Brava, Amorim Ribeiro Lopes e António Cabecinhas Mendes. O Amorim, filho de um dos fundadores do Grupo de Forcados Amadores de Cruz e irmão de dois outros antigos forcalhos, nasceu em 1979 e é atualmente gestor agroflorestal. Apesar de, como ele próprio vai contar na conversa, a posição de cabo lhe ter exigido que pegasse de caras, começou por se destacar como ajuda, sobretudo a dar primeiras. Iniciou-se no juvenis do Grupo de Forcados Amadores de Cruz aos 10 anos. Com 11, pegou a primeira vaca e aos 14 vestiu pela primeira vez a jaqueta do Grupo de Cruz na Praça de Cascais. Começava uma carreira que seria de grande notoriedade. Contou 22 anos de jaqueta, dos quais 15 como cabo, posição que assumiu com apenas 21 anos de idade. Durante os anos em que foi cabo, o Grupo de Cruz marcou presença em todas as grandes praças do país, como Campo Pequeno, Vila Franca, a Moita, Santarém, Póvoa do Varzim, Nazaré e Caldas da Rainha, bem como em muitas outras praças no estrangeiro, como Montmarsan, Marbella, no Canadá ou na Califórnia. Já o António, nascido em 1969, é engenheiro zootécnico e consultor. Estreou-se no Grupo de Cruz, pegando a primeira vaca com 12 anos. Em 1985, pegou o primeiro novilho e ainda no mesmo ano o primeiro touro. Nos 6 anos seguintes, pegou no Grupo de Santarém, sempre e nas suas palavras, quase exclusivamente de caras. Pisou as maiores arenas do país, como o Campo Pequeno, Santarém e Cruz, e foi um forcado que deixou memórias pelo sítio com distância e respeito pelo touro. Este é um episódio da série Tauromaquia. Ao longo deste episódio, tentei explorar um pouco o tema do que é ser forcado, o que é a pega, o simbolismo de enfrentar o touro, os cânones da técnica de pegar, o que passa na mente de um cabo ou de um forcado fardado ou na bancada. Propositadamente ou não, acabámos a falar do touro, o que revela muito da perspectiva que ambos têm. Espero que gostem tanto como eu desta conversa. Amorim, perguntas de rajada. Forcado de eleição. Amorim Ribeiro Puxadas. A praça que mais o arrepia. Cruz. A corrida que mais o marcou. Foi em Cruz no 17 de agosto de 2001, quando eu passei para Cabo. E a ganadaria que mais o impressiona. Teixeira. São António? António, perguntas de rajada. Forcado de eleição. Togama. A praça que mais o arrepia. Campo Pequeno. A corrida que mais o marcou. Talvez a alternativa do António Ribatelos no Campo Pequeno, na minha infância, não me lembro, há 40 anos atrás, acho eu. 40 anos e uns meses. Sim. E a ganadaria que mais o impressiona. Dona Mariana Passanha. Muito bem. António, para lhe dar a palavra agora, quer justificar? Quero, eu peço desculpa não dar Cruz como a praça que mais me impressiona. Mas não deixo de dizer que Cruz é a praça que mais gosto, é a praça da minha terra, é uma praça que me enche-me a alma e às vezes enche-me a alma um bocadinho de desgosto porque eu gostava de ver ser ainda mais importante do que aquilo que é, mas é o que é, ponto final. Eu disse o Campo Pequeno porque acho que o Campo Pequeno é a praça número 1 do país e é a praça onde todos devíamos ir beber importância e trazer importância para a festa nacional. Era o Campo Pequeno e tenho pena que muitas vezes não é isso que de lá vem. Uma resposta estranha, com certeza poderá ter sido a da Dona Mariana Passanha. Dona Mariana Passanha não é de maneira nenhuma a ganadaria mais completa que eu conheci, mas é da minha vida de aficionado, da minha vida de forcado principalmente, a ganadaria que mais me impressionou porque era a ganadaria terrorífica do tempo em que eu fui forcado. É a ganadaria daquele célebre acidente, não sei se te lembras, Amorim, do Hélder António, do grupo de Alcochete, que morreu em Alcochete. Quando diz terrorífica é de força, de... Eram touros encastadíssimos, que muitas vezes criavam grandes dificuldades aos toureiros, que quando chegavam minimamente cruz à pega, batiam e eram todos com força e para além disso eram encastadíssimos, empregavam-se com os forcados, parece que cresciam quando chegava o momento da pega e tanto as coisas muitas vezes corriam mal, mas quando corriam bem aquilo se vencia, saíam também pegões Há uma pega muito famosa, eu penso que é nessa corrida em que morre o Hélder António. Há uma pega do Jesuíno Mesquita, a um Dona Mariana Passanha, pelo grupo Montemor, nessa corrida. Eu conheço várias pessoas que me dizem que é a melhor pega que viram fazer na vida, foi essa pega do Jesuíno. Em Alcochete, um Dona Mariana Passanha, que eram coisas de assassinas, e quando aquilo se resolvia. Uma das melhores pegas que vi fazer na vida foi o Togama, na Praça de Cascais, um touro que levou 3 ou 4 ferros, porque o cavaleiro veio-se embora. E o touro já estava dado para a Sarnelha,
e o Carlos Grave do nada, habitualmente os cabos, penso que o Amorim também fazia isso, mesmo que se dê um touro para a Sarnelha, forma-se o grupo todo na mesma, Claro, menos o forcado da cara, porque se houver necessidade de pegar o touro de caras, de repente toda a gente sabe a sua posição, não é? E o touro já estava dado para a volta, e à última da hora o Carlos Grave decide de repente, bora ao touro. Pá, e ficou tudo. O touro tinha 3 ferros ou 4 ferros, era uma trouxa grande, com idade. Epá, e o Gama vai lá e faz um pagão também, uma coisa digna de registro. E portanto, falei em Dona Mariana Passanha por isso. Hoje em dia, talvez eu concordasse com o Amorim e dissesse que a ganaderia mais completa que conheço e que vejo hoje em dia muito bem gerida, com touros a saírem muito bem padronizados, e eu penso que bons touros, será a Veiga Teixeira. Sim, eu também falei no Veiga Teixeira, também estou a falar um bocadinho já há uns anos atrás. Também são todos ótimos, né? Mas para mim, falo um bocado de mim, eu por acaso falei aqui um bocado do meu pai, porque é uma referência, né? Foi um dos fundadores do grupo, e foi ele que nos motivou a tentar sermos forcados. E claro, pronto, isso E foram a os eleição três? do meu pai. E fomos os três irmãos. E foi uma coisa que nunca nos obrigou, nunca nos levou a um treino sequer. Foi sempre no sentido de querem ser forcados, vão, desenrasquem-se, vão à boleia, vão de bicicleta, vão ao pé. Isso motivou-nos ainda mais, não é? E para nós é sempre uma referência. Ainda ouvi pegarem, era eu miúdo, e tivemos o prazer também na minha quando foi a minha corrida para Cabo, da despedida do Mesquita, e tive o prazer de ajudar o meu pai a pegar, não é? Foi pegar um touro com 50 anos, marcou-nos a mim e aos meus irmãos. Isso é sempre uma corrida, não é por eu ter ido para Cabo, mas é mais a pega do meu pai e nós estarmos em praça a ajudar. Isso é que marca mais. Há uns dias falávamos com o Joaquim Mesquita, estava-lhe a dizer há bocadinho off, o Joaquim falou exatamente dessa corrida também. Portanto, é uma coisa que marca, não só por ser da família, mas quem estava na bancada de certeza que marcou. Sim, sem dúvida, foi uma corrida com muita emoção, não é? É sempre giro ver os pais e os filhos, né? E os filhos seguirem os caminhos dos pais, e isso no forcado é muito emotivo, e para as pessoas que viram o meu pai pegar e vêm-nos a nós. Eu acho que essa corrida até tem algo a acrescentar, há algo nessa corrida que lhe dá mais importância ainda. É que o grupo de cruz que o Jesuíno deixa e que tu recebes é uma das melhores formações do grupo de cruz de sempre. Sim. E é no fundo o isso. berço, Sim. também depois dos anos todos que tu tens de grupo de cruz com grande qualidade e com grande importância, mas o Jesuíno deixa uma escola simples, mas deixa um legado simples, mas de valentia, de seriedade à coisa que... Deixou uma escola. Deixou uma escola, sem dúvida. Eu também acho que sim. E foi para mim foi mais fácil, digamos, pegar naquilo e seguir o caminho. Uma escola de quê? Só para concretizar um bocadinho, de técnica, de maneira de fazer ou de atitude? Tudo. Técnica de valor, de entrega, né? De camaradagem, pronto, e de respeito também uns pelos outros. De liderança também. E de liderança, As lideranças claro, são uma coisa muito importante. Sim. O grupo de cruz onde eu comecei a pegar era o cabo era o Francisco Tomás, o Chico Viramilho, e tinha muito disso também. O Chico Viramilho era um gajo, era um homem, era um cabo, e os cabos, quer a gente queira, quer não, mas ir para a cara de um touro é com certeza sempre um momento de decisão forte. Mínimo de susto, no mínimo de algum susto. E ter homens atrás de ti que dizem, vamos ganhar isto, vamos para a guerra, tem essa, sem dúvida nenhuma, e eu acho que no caso do Chico Viramilho até se notava muito, havia uma geração de forcados mais velhos, que é com certeza que em todas as gerações isso está a ter acontecido. Diz aqui em Cruz. Aqui em Cruz. O Francisco Prancha pai, o Faísca, o Alberto Simões, quer dizer, há ali 6, 7, 8, o António Eduardo de Ferreira, o Frazão, um forcado de cara extraordinário.
Quer dizer, há ali um grupo de 6, 7, 8 membros que são uma Sim, espinha dorsal esqueleto. muito importante, são o esqueleto daquilo, não há dúvida nenhuma, e são aqueles que depois os mais novos também, é aquele que eu quero imitar, depois passa muito por isso também, não é? Sim. E dá segurança a quem vai mais novo vai ajudar, né? Está ao lado de um forcado mais experiente. Sem Né? dúvida. Há também sempre uma atenção dos forcados de chamar esses mais experientes, chamarem a atenção, cuidado, faz isto, faz aquilo. Né? Ensinam-los e também ensina, não é só o cabo a ensiná-los. Sim, eu peguei o primeiro novilho com 15 anos. E estes mais velhos que eu estava a falar, aquilo era como levarem um menino à catequese. Sim. Porque era tudo com as mãozinhas, tipo, a criança não se pode aleijar, era assim, era um mimado. Sim. Nesse sentido. O Chico Vermelho depois tinha esse mimo, não é? Depois, a certa altura, há de passar a... Não, depois, claro, mas há ali uma altura em que eu lembro perfeitamente, com certeza que mais gente ouviu isto, mas eu lembro nos primeiros momentos, o Chico Vermelho tinha uma frase, uma postura muito simples, que eu acho que funcionava muito bem, que era: pá, faz só o que fazes nos treinos. Sim. Não interessa se estás a pegar uma vaca, se estás a pegar fazes como fizeste nos treinos. Fizeste como fizeste nos treinos, em princípio a coisa corre bem. E nessa primeira fase isso é importantíssimo, que são regras muito básicas de não a cumprir, que se forem cumpridas é fazer o ABC. O ABC. É fazer. É descomplicar, tirar a pressão. Há de trazer isso à discussão, mas aquilo é mesmo, na minha ótica, é um ABC que não é muito complicado, por muito que pareça que depois os touros, cada um. Eu sempre disse por vezes, os touros não é os touros que são difíceis, somos nós é que somos difíceis. Sim. De saber-nos controlados, né? Saber-nos lidar, estar em frente do touro e fazer as coisas bem feitas. Sim. Isso é que é difícil. Né? Hoje acha que é o forcado é que complica? Sim, a maioria das vezes é. Eu acho que sim. Porque hoje em dia o touro está tão selecionado para investir, não é? Não é? Claro que pronto, também há touros e há touros, mas a maioria das vezes, se calhar 85% ou 80%. Se souber bem ler o touro. Souber ler bem o touro, saber fazer bem. Fazer simples, eu concordo com isso. Então se calhar podemos puxar esse tema. Eu ia trazê-lo mais à frente, mas se calhar, se quiserem, não sei se conseguiriam dizer tecnicamente o que é fazer bem, para quem está a ouvir e que possa não saber, desde o momento em que a pessoa recebe o desafio de ir ao touro, como é que faz para fazer bem feito? Para mim uma grande pega, desculpa, estás mais do que habilitado. Para mim uma grande pega, e eu sempre disse, e por vezes não gosto de ser júri, já me convidaram para ser júri de algumas pegas, não gosto de ser, porque tenho uma visão diferente, se calhar. Para mim uma grande pega é parecer que é fácil, não é? Parecer que é fácil, isso é que é difícil de fazer. Não é? Pois, muitas vezes acontece isso, quem ganha o concurso da grande pega foi aquele que cometeu um erro e o controlou. Ou fecha, não mete os joelhos à frente, e faz uma pega mais espetacular. Faz uma pega mais vistosa, mais espetacular, tem o seu valor também. Mas para mim, uma pega tecnicamente perfeita não é fácil. Não sei, a opinião do eu concordo plenamente contigo, eu até diria mais. Muitas vezes vê-se ganhar uma pega, isso acontece também um bocadinho com os concursos de ganadarias e com os touros. O público em praça protesta uma pega que ganhou um concurso, ou um touro que ganhou um concurso de bravura, e às vezes, não me quero armar em esperto porque sei muito pouco disto, como é óbvio, sei mesmo muito pouco, mas muitas vezes acontece o público não ficar contente um bocadinho por ignorância e falta de cultura mas é que é uma coisa que às vezes falta. Para reconhecer esta qualidade de pega tem que ser alguém do público que durante a lide reconheceu que era um touro difícil e depois certo, mas às vezes até a própria pega um forcado pode não ter estado muito bem à frente de um touro, mas depois de se agarrar ao touro, o touro é um touro difícil e bate-lhe, ou foge, e torna aquilo emotivo para o público, e o público acha que aquela é a melhor pega, independentemente de alguém na bancada achar que tecnicamente ele teve mal ali, teve mal acolá. Mas aí eu até dou de barato que o público decida, porque isso é que o emocionou e nós devíamos nos habituar a que aquilo que emociona... uma pega que passe suavemente não dá emoção. Não dá chispa, se calhar, não é? Que não faz faíscas. Percebemos que é um touro que está a fazer algumas coisas no capote, não é? Com alguma violência, não é? Ou ir ao cavalo, a meter a cara alta, pequenos pormenores, não é? Que prevê que vai dificultar a pega, não é? E se o forcado perceber-se e saber quais são os terrenos que tem que ir e chamar o touro e recuar, não é? Essas frações todas de segundo pode descomplicar a... Deixa-me concretizar um bocadinho isso. O que é esse canon que agora estava a dizer assim já até sem querer, não é? O que é saber os touros, recuar, tente se conseguir descrever um bocadinho como é que se faz. Como é que se faz?
para já tem-se saber ler o touro, né? Saber ler o touro durante a lida a cavalo, né? Isso é importante. Estar atento à lida a cavalo para perceber quais são os terrenos do touro, de maneira que o touro arranca para o cavalo, né? A distâncias é que arranca, também a distância é que arranca para o capote, em que zonas é que arranca melhor ou pior, não é? E aí, estar em frente do touro tem-se perceber isso, né? Para ver se entra muito nos terrenos do touro ou não, né? Ou até o touro pode estar a parecer que quer se arrancar de largo, mas no momento da pega, se calhar, não está a querer arrancar de largo, não é? Isso também em frente do touro, até certos pormenores do touro, de mexer da orelha, do respirar, de certa atitude que o touro tenha, o forcado tem que perceber isso, e isso é que é difícil. Pois. Isso vem tarde. Sim, essa capacidade de ver vem tarde. Eu por acaso, eu acho tarde, que diz vem na tarde na carreira... vida de forcado, nos anos de forcado. Porque habitualmente é nessa altura até que os forcados deixam de ser forcados, né? Porque começam a perceber. Começa-se a perceber. Mas percebo, né? Porque quem tem uma carreira com os anos do Amorim e com os anos que teve de cabo, esse é um papel importantíssimo a desempenhar, porque até uma certa idade um forcado vê pouco, e às vezes vê pouco sempre. Sim, até se costuma dizer nem vê o touro. Não, vê pouco no sentido de não tem a capacidade de olhar como é que um touro mete a cara no cavalo, como é que um touro mete a cara no capote, não consegue, até porque isso depois também é um bocadinho subjetivo. Há touros que metem muito bem a cara no capote, mas depois são uns canhões quando metem a cara ao forcado e crescem com o forcado na cara e dão duas mangadas que ninguém... E há touros que mudam no último segundo da lida a cavalo. Pronto, há um capataz ou dois que são dados a mais e que sim, os touros podem mudar essa distância da pega, não há dúvida. Num ferro ou dois, um touro que vinha num sentido na lida torna-se... Eu acho que os forcados, até essa fase do verem, por isso é que eu acho que a liderança é uma coisa tão importante, carecem de um cabo que chega e diz assim, às vezes é tão simples como dizer isto: epá, não carregues o touro cedo demais. O touro não te vai sair, porque eu lembro, por exemplo, no meu caso, o que eu gostava era que aquilo viesse, se aquilo pudesse vir já por encomenda e a uma velocidade considerável, pá, maravilha. Mais facilmente despachado. Pá. E eu acho, e muitas vezes um cabo é isso também, quer dizer, não carregues cheio demais, até que o touro vai-te obrigar a ir lá ao tércio, quer dizer, e às vezes o tércio tens que ir bater debaixo do nariz. Sim. Para o coração também não é das coisas, não é dos meus comprimidos. Depende de tal coisa do forcado. Mas o que eu queria dizer é que acho que o cabo aí é muito importante, porque até certo momento da vida de forcado, os cabos, o Amorim com certeza concordarás comigo, a partir de uma certa idade, de um certo percurso de forcado, tu já não dizes muito aos forcados da cara a quem dás um touro. Dás-lhe o touro e pensas assim, este gajo quanto muito podes-lhe fazer um comentáriozinho ou outro, mas em princípio é um forcado que tu já percebes que, que eu vou dizer a este maduro. E até há aqueles forcados já que estão lá há tantos anos, já percebem qual é o touro para ele. Certo, já sabem quem é aquele que certo, a esfregar as mãos. Sem dúvida. Não é esfregar as mãos, até às vezes... Mas isto só para frisar... Percebe que é o touro dele, percebe que é a maneira do touro, que é o que gosta de pegar, é aquele tipo de touro. Sim. Já são tantos, já pegou tantos e tu já ouviste pegar tantos que aquilo já vem quase natural. Mas eu acho que até uma fase em que realmente estes forcados muito importantes sabem ver tudo, o cabo, há 2, 3 fases, por muito simples que eu vou-vos contar uma história. Eu disse-vos que o Gama era o forcado mais impressionante para mim. E o Tó Gama pegou um touro nos 100 anos do Grupo de Santarém, o último touro da corrida. Foi um momento extraordinário da festa dos 100 anos do Grupo de Santarém, e foi muito engraçado porque ele escolheu o touro, quer dizer, o touro não foi entregue, foram-se apresentando os forcados que gostavam de pegar, e o Tó, em princípio, iria pegar, e chegou o último touro, foi o touro que ele foi pegar. E o Carlos Grave, que foi o cabo do Tó Gama, veio para o pé do Tó Gama como se o Tó Gama ainda fosse um forcado no ativo e o Carlos Grave ainda fosse tivesse a comentar o touro. E eu tenho o privilégio de ter vivido isto ali a meio metro. E o Carlos diz uma coisa ao Tó, que é exatamente aquilo que ele dizia, que disse sempre, que é, olha, que o touro não se sai logo, e Tó, não te esqueças daquele passinho, o Carlos Grave tinha muito esta teoria. Os pormenores. Não te esqueças daquele último passo, o último passo antes de carregar, que é um passo em que tu pões-te a uma distância do touro e que disseste ao touro que, pá, este gajo quer que eu o coma. Portanto, dares ao touro a noção de que, pá, não há dúvida nenhuma que este gajo quer que eu me empregue e me empenhe o mais que posso
para o colher e para lhe investir. Eu lembro perfeitamente do Carlos, basicamente a única coisa que lhe disse foi: não te esqueças daquele passinho em que o gajo fica para te comer. E eu acho que isto o Tó é um consagradíssimo, né? Quer dizer, o Tó tinha 49 anos, se não estou me engano, quando pôs esse touro. E acho graça que dois homens destas idades e um ainda tenha o cuidado de dar aqui uma dica técnica e é motivação também. E isso é muito. Isto voltando aqui um bocadinho à conversa, acho que vais concordar comigo. Eu até pensei que há bocadinho ias por esse caminho. Eu tenho esta teoria de que uma das principais armas que um forcado tem nas mãos é tirar do touro a investida mais franca, mais violenta, violenta não diria, mas mais empenhada, mais brusca. Quanto mais intensa for, na minha opinião, a intenção com que um touro investe para um forcado, quanto mais um forcado conseguir tirar isso de um touro, mais vantagens tem a pegar um touro. Acho que é uma das mais importantes ferramentas de pegar um touro. Por isso é que eu acho, por exemplo, quando no carregar aquilo tem que ser uma coisa de não deixar dúvida ao touro, de estremecer a praça. Chama-se o mandar, é o mandar no touro, que é importante. Por acaso. E o mandar é desde o princípio. Eu acho que o mandar é desde que o Amorim entrega diz, vamos ao touro. Sim. O mandar começa aí. Sim. Começa no sossego com que um forcado tem o barrete em cima da trincheira antes de saltar e o que manifesta aos colegas que com ele vão saltar à praça. Sim. Tem a ver com quando toca a primeira vez os pés no chão e como se encaminha para o meio da praça para ir pegar. A partir daí, até o brinde. A partir daí aquilo é tudo pega. Tudo pega e tudo muito importante. Ainda com o consigo próprio, não é? Ainda não, para ele próprio. Consigo próprio principalmente. Eu não sei vocês, tu também já pegaste, Bernardo, alguns touros, tens a noção disso, eu morri muito mais que nós, mas aquele momento do saltar e tocar com os pés no chão, que eu passo para outra dimensão, que é outra zona, não é? Já não estamos cá fora a falar uns com os outros. Não. E portanto, eu mandar desde aí. Concentração do touro, não é? O que é que passa pela cabeça nesses 10 segundos entre aterrar na arena e ter que bater o pé ao touro? É tentar que aquilo torne-se fácil, não é? Parecer que aquilo é fácil. É sempre difícil explicar essas emoções. Uma coisa que eu desligava do público. Sim. Até do som. Até do som do público. Sim. Só pensava no touro. Sim. Não havia nem outro forcado que tivesse, ou o cabo. Às vezes chegava um colega a dar uma motivaçãozinha, não sei o quê, né? São detalhes, frações de som. Mas é lá dentro, estamos nós, não é? Nós, o touro e o grupo, não é? Isso é difícil de explicar, mas o objetivo era sempre a pensar que no touro, estar sempre a olhar para o touro, mesmo a colocar o touro, tentar ler o máximo do touro, não é? E depois de cara a cara, com olhos, tentar perceber ainda melhor o touro. Isso é tão verdade. Algumas das memórias que eu tenho mais intensas são do touro. De olhar para o touro. São do touro, de reações do touro. Eu nunca mais me esqueço, em Almeirim, uma vez aconteceu uma coisa que foi: o touro arrancou com um ímpeto e com uma força que eu tive uma sensação de chão tremer. De está a tremer, e o touro empregado, e pronto, não deixa de ser curioso que uma memória seja de. Eu, por exemplo, o meu estado de espírito, desde o vamos embora, é um passo é um baque, não é? Sim. Mas a partir daí é uma coisa que se começa a diluir até ao saltar aquilo ainda tem ali a parte das orações de alguma aflição, mas depois realmente tive sempre essa sensação de outro planeta. Eu fui cabo e 15 anos é muito tempo, mas eu eu próprio já estava sempre mentalizado, tinha que ir ao touro. Todas as corridas tinha que estar preparado para ir ao touro. Uma postura mental diferente daquilo que estamos aqui a falar. É diferente do estar em praça, né? O ficar estar em praça, fardas todos os dias, todas as corridas, e que está sempre naquele stress, se vai lá dentro, não vai lá dentro, se o cabo manda, não manda. Aí também se verifica ao contrário, não é? Que eu também já vou sabendo qual é que não é o meu touro, não é? Portanto, sai um... Sim, mas tens de estar sempre mentalizado para... Tu tinhas habitualmente em pré-corrida
Sabias, nesta corrida em princípio pego e já sabias que tinhas a é coisa mais ou menos armada na cabeça, ou era quando chegavas que não, era, decidias? mas por vezes saía um touro que eu não estava à espera que saísse e disse, não, este touro tem que ir lá e eu tenho que resolver isto. Não é? E por isso é que há bocado falei nos Teixeiras, também a ganaderia que mais me impressionou-me e foi dos touros que eu peguei, sei lá, 8, 9 ou 10 Teixeiras ou não sei quantos, e se calhar só peguei uma à primeira. E estou a falar de touros também de há 20 anos, não é? Há 15 anos. E um dos touros também um Teixeira, esse foi um touro assim que não estava à espera de pegar nessa corrida, como cabe em cruz, perdão. E esse touro é lidado a duo, leva 3 ferros compridos e leva um ferro curto. E nunca mais chegaram ao pé do touro. E eu tive que ir ao touro e fui eu, peguei o touro à segunda e o touro impressionou-me com a força, o touro não tinha muita cara, fugiu ao grupo e parei nas tábuas, e eram brutos. E o Mourinho agora estava a dizer, que eu tive também foi com Teixeiras. Estava a comentar isso de touros de há 20 anos. Acha que os touros têm mudado? A maneira de ler o touro tem que se adaptar a um tipo de touro diferente entre o que é agora e o que era há 20, 25 anos? Se calhar 25, 30 anos, acho que há uma grande diferença. Mudaram. Eu acho que hoje em dia os touros são todos selecionados para pé, não é? Logo são todos obrigados a humilhar mais, não é? Até para nós por vezes é um contra, aqueles touros que humilham muito, não é? Com o focinho pelo chão, como nós tomamos. Quem não se senta, mesmo sentado por vezes é difícil, porque o touro depois bate-nos nos joelhos, né? E estica-nos as pernas e estamos cheios a dar uma cambalhota por cima, não é? É a minha opinião. Mas hoje em dia o touro está tão selecionado e tão mais suave para lidar, não é? Que torna-se mais fácil de pegar, acho eu. Tem uma nobreza exagerada. Acho que sim, isso mesmo. Acho que tem muito mais nobreza do que tinha há 30 anos do atrás. Casta. Sim. Não sei se é a opinião do António. Talvez, eu acho que sim. Eu consigo me lembrar de touros de há 40 anos. Eu penso que tenho sentido de memória de touros de há 40 anos para cá. E também cresceram, não é? Os touros cresceram, por exemplo, o peso aumentou um bocadinho nos touros. Eu lembro-me de touros com 4 anos, com 480 kg, 470 kg, 475 kg. Sim, mas isso o peso por vezes não quer dizer que seja menos violento. Certo, às vezes eram os mais atletas. A gente nem precisa ir para a força, muitas vezes para o trapio. Vê coisas com 470 e 480 quilos, às vezes muito mais sérias, coisas 550 ou 600, não é? Que a gente olha para aquilo, isto é um tio, isto é um touro, não é? Mas eu acho que mudaram várias coisas. Mudou um bocadinho o maneio que é feito aos touros, mudou a alimentação, mudou passaram 40 anos de seleção a mais em cima cima das camadas. Quer dizer, tudo isto tem que ter influência. Uma coisa que eu acho que mudou, por exemplo, foi antes havia, por exemplo, muitos touros do Campo Vila Franca. Na minha infância havia muitas ganadarias no Campo Vila Franca mas que não estavam lá em permanência, faziam transumâncias. Faziam muito, iam via, mas por exemplo, faziam dos 3 para os 4 anos para ser corridos no Campo Vila Franca. Ou estavam até aos 2 anos no Campo Vila Franca, vinham à Charneca fazer uma temporada e voltavam, por exemplo, faziam... E que diferença é que isso fazia? Por exemplo, há quem, se tu falares com a rapaziada, principalmente ali da zona de Vila Franca, e os negociantes de gado, e as pessoas que tiveram gado no Campo Vila Franca, toda a gente dizia que o Campo de Vila Franca embravecia os animais, as vacas mansas iam daqui da Charneca, mansas de se lhes mexer praticamente, passavam uma primavera e um verão no Campo de Vila Franca, quando se carregavam para voltar, marravam. Porque estão em condições também eram exploradas em condições de muito mais, não haverem ninguém, muito mais isoladas. E depois há a questão de uma riqueza da erva e de uma qualidade alimentar da erva e nutritiva da erva, que era uma coisa extraordinária, por isso é que é chamado dos salgados, não é? Há uma gradaria que hoje em dia sai pouco, que é a Quinta da Foz. Sim. Até agora ao meu tempo, nos últimos 20 anos, ainda peguei alguns Quinta da Foz. E é engraçado. É engraçado que quando eles estavam na Foz, né, ali andavam muito na Lesíria, e os touros, desde que depois houve uma altura que os touros tiveram aqui para o Alentejo, ficaram muito mais macios, não sei. Pode ser um acaso. Vinham mais à mão. Mas eu não sei, porque depois aquilo no inverno aquilo laga muito, não é? Os touros andam tipo nos canteiros do arroz.
parece que não ganham força. Né? Ficam atletas. São terras né? fortes, são terras que obrigam a fortes, pisar, mas depois eu estou convencido que ali é uma questão também muito alimentar. As ervas talvez são as melhores pastagens que existem no nosso país, são, não sei se é do salso, o que é facto é que aquilo vinham. E as tais coisas de 470, 480 saíam limpo. Todos com uma capacidade física extraordinária de perseguir o cavalo, que é uma coisa que também mais atleta, mais atletas, e pronto, podiam ter um bocadinho mais essa dificuldade. O que eu acho é que também isto não deixa de ser uma evolução que está sempre a acontecer, esta questão da seleção dos touros e das condições de produção dos touros que foram mudando, mas ao mesmo tempo também acho que os forcados e tudo isto têm acompanhado essa evolução. Estava a dizer que os grupos têm que se adaptar, portanto o touro mudou. Certo, eu estava a falar nos 40 anos, o touro mudou, os grupos adaptaram-se, não tenho dúvidas nenhuma. Os forcados, eu estou convencido, se calhar as gerações de forcados não concordam comigo, mas eu não sei se nós não estamos num momento em que são forcados, em que o forcado nunca foi tão atleta como é hoje em dia. Sim, sem dúvida. Hoje em dia o forcado prepara-se mais fisicamente. Na minha geração não. Em compensação, eu penso que antigamente tínhamos... Ainda há grupos que não têm esse espírito ainda, não é? Mas já se nota uma mudança. Eu acho que se nota. Não tem espírito, é técnica, de evoluírem. Mas há uma coisa... de preparação física. Mas na preparação física, eu tenho a sensação que hoje em dia o forcado se preocupa mais com isso e preocupa-se em estar melhor fisicamente. Mas é sempre uma coisa individual. Na minha altura. Ninguém o obriga a fazer. Ou certo, ninguém o obriga a ir, mas eu próprio quero estar melhor fisicamente para ser forcado. E isso faz diferença também. Eu acho que isso faz diferença, sem dúvida nenhuma, porque um bom atleta pode ser sempre um melhor forcado, não tenho dúvidas disso. O que eu acho que tínhamos, por exemplo, há uns anos atrás, um bocadinho mais, tínhamos um contacto com o campo e uma lidação, digamos assim, uma palavra muito fora das corridas, no dia-a-dia. No dia-a-dia, com os animais, com o gado, mexerem gado manso, mexerem... Havia muitas ferras de gado manso e ferras de gado bravo. Mas às vezes até outro gado, mexerem ovelhas, mexerem vacas, mexerem porcos, mexerem no forno. Esse contacto com os animais dava aos forcados um sítio. Às vezes o saber estar dentro de uma praça de touros até pode ser para fugir. Pode ser para... Eu sei que se dou um passo aqui para a direita, cria esta reação ao touro, e se dou um para aquele, cria outra. Quer dizer, às vezes esse saber pisar é uma coisa que... E o à vontade. Eu lembro-me muitas vezes, comento isto várias vezes. Pisar o à vontade. O Luís Badajoz, o Biga, não sei se era Portanto, ele era filho de um dos maiores bandalheiros de sempre, português, Manuel Badajoz, não é? E não sei se foi de pequenino de ver o pai daquela lida todos os dias. E de ouvir o pai. O Biga tinha dentro de uma praça de touros, tinha um à vontade e uma facilidade desta coisa que eu estava a dizer, do sítio, das distâncias, era uma coisa perfeitamente natural, aquilo até era um bocado irritante porque era feito com uma facilidade e com que a gente não conseguia perceber bem. Mas eu acho que isso havia um bocadinho mais há uns anos atrás, que hoje se calhar se compensa um bocadinho com esta história que eu estou a dizer, de estarem melhor fisicamente e as coisas evoluem e a gente... Há bocadinho isto não estava a gravar, estávamos aqui a falar um bocadinho da história dos anos que passaram. A ter-se o cuidado de fazer mais ou menos bem feito e de transformar isto numa coisa... Já passaram pelo menos 100 anos, 110, 120 anos de a evolução de tentar da pega, fazer da pega taumaquia, e eu acho do que touro. Não, mas em relação à pega, que é aquilo que estamos aqui a discutir, acho que a pega tem realmente percorrido um caminho e que depois, há bocado falávamos da questão de não haver grupos mais ou menos preocupados com a questão física ou com a questão técnica. O que é facto é que eu acredito que todos os grupos trazem qualquer coisa trazem qualquer coisa a isto em determinada época. Há grupos mais ou menos influentes consoante as épocas em que estamos, e eu acho que isso se nota, e são essas dominâncias de um determinado grupo em determinada fase é que fazem fixarem-se e fazem marcar regras que depois os outros cheguem alguns anos depois e que são regras que ficam e que são... Marcam um canon, não é? Eu acho que sim. E até evolui alguns, né, desses grupos, alguns há bocado dizias evoluem. Como é que o forcado vai para a cara aquela questão do fazer bem feito, do mandar desde o princípio e do fazer com verdade. E eu estava a dizer que é desde que se põe o barrete em cima
Eu acho que realmente há um ritual. Até outra coisa, até meter o barrete e ter respeito pelo cavaleiro. Nem meter o barrete quando o cavaleiro ainda está dentro da arena. Não é? Sim, sem Com dúvida. o cavalo, não é? Não, por isso não pensar. E hoje em dia ainda se vê algo. Pronto, não, mas eu aqui, sim. Isso é a minha parte mais crítica. Eu acho que mais perfeccionista. Mais perfeccionista. É uma palavra que nós habitualmente associamos só ou estamos habituados a ouvi-la relacionada com as questões religiosas e de celebração religiosa. Mas uma corrida de touros tem uma liturgia. Aquilo é uma liturgia. Aquilo tem uma maneira de fazer. É um respeito pelo ritual. E eu acredito que os rituais têm importância porque os rituais marcam as coisas serem bem feitas ou não serem bem feitas. Ou seja, é o cumprimento de alguns desses rituais que ditam se aquilo está ou não está a ser bem feito. E eu acho que esse ritual começa... Porque o ritual é pensado para respeitar o touro, não é? Porque o ritual, exatamente. E o ritual... E a imagem do forcado. O ritual é... Quantos grupos em tempos impuseram isso, não é? Impuseram isso. Também é o que o António estava a dizer. Certo. É? Há grupos de referência que foram marcando diferença. Certo. Né? E que marcaram uma forma de levar a cabo esse tal ritual que estávamos a falar, que deixa escola, há grupos importantes nisso, não tenho dúvidas nenhumas. Sim. Os grupos mais velhos, sem dúvida, mas eu Santarém, não é puxar a brasa ao de Santarém, não tenho dúvidas nenhumas que Santarém sim. Teve esse papel muito importante, mas como Santarém, Vila Franca também teve, Montemor também teve, Vila Franca também teve, Cruz também teve, Lisboa também teve, Alcochete também teve. Um grupo que era uma mescla de uma rapaziada que foi ao México pegar uns touros, mas que entretanto foi um grupo que teve os lusitanos. Foi um grupo que eram gente, havia grandes forcados. Sim, ao fim e ao cabo era uma seleção de forcados, mas durante uns anos, quer dizer, ou seja, há aqui uma tradição. Eu não quero estar a falhar, a esquecer, são mansos. Sim. Os grupos são todos importantes, quer dizer, não tenho dúvidas disso, mas não há dúvida que alguns têm essa capacidade de marcar. Eu há bocado disse que a corrida que mais me lembrava foi a alternativa de António Ribetelos no Campo Pequeno. Essa corrida foi uma corrida que desde o princípio ao fim é uma corrida que não é, quer dizer, essa corrida para mim é a corrida da minha vida por um motivo só, porque eu era miúdo, portanto eu tinha 14 anos ou 13 anos, 14 anos, penso eu. E o meu pai levou-nos a todos, os filhos todos e a minha mãe, fomos todos em excursão. Cruxe despovoou no dia dessa corrida. E foi uma corrida que teve isto que eu estou a dizer de liturgia e de ritual desde o princípio ao fim. O triunfador máximo dessa corrida é o pai David Ribetelos, que faz uma lide extraordinária e que deixou a Praça do Campo Pequeno doida. E aquilo foi um ambiente de tauromaquia, da afirmação taurina extraordinário, sem dúvida. Por isso é que eu digo que ela é, eu não digo em termos de grandes lides a cavalo, grandes pegas, houve corridas em que eu vi isso mais de uma forma mais forte do que vi na alternativa do António Ribetelos. Mas e com mais idade e mais experiência e com capacidade de ver mais. Mas essa deixa-me marca porque foi extraordinário. Foi a Praça do Campo Pequeno ainda antes da remodelação, não é? Claro. Cheia, um ambiente taurino extraordinário, os campinos, o Lúcio e o Cavaco. Pai, no quinto touro, o Cavaco era um campino antigo da Casa Ribetelos, era um senhor com umas pernas arqueadas de andar a cavalo desde que nasceu, com certeza, praticamente. E a ovação da Praça do Campo Pequeno a esse momento, por exemplo, dos campinos, foi uma coisa extraordinária, foi um momento extraordinário. E estamos a falar de há 40 anos atrás, estás a ver? E de há 40 anos para cá passou a carreira toda de António Ribetelos. Portanto, já está essa história toda em cima Portanto, isto tem que estar diferente. Claro. E a pega, com certeza, também percorreu esse caminho. Sem dúvida. Mourinho, tenho aqui a curiosidade em saber, se calhar comentar um tema um bocadinho diferente, mas que falámos há bocadinho ainda antes de estar ligado, que é um bocadinho comentar como é que é uma carreira longa de forcado. Portanto, que fase é que passa, sobretudo no seu caso ter sido de cabo tantos anos, mas acho que é interessante perceber por que fase é que passa e depois também como é que é acompanhar tantas carreiras e ter que quase gerir miúdos mais novos com forcados mais experientes e mais traquejados. Como é que fase é que passa um forcado ter uma carreira longa? Se calhar vou falar aqui um bocadinho do meu percurso como forcado. Quando comecei, a primeira vez que eu me vesti entre aspas, de forcado,
entre aspas, porque na altura tinha 10 anos, juvenil, foi nas famosas garreadas, vacadas no 18 de agosto, em Cruz. Não é? Também eu. Tinha eu 10 anos e aos 11 anos tive a felicidade de pegar a minha primeira vaca, nunca tinha pegado uma vaca numa garreada dessas. Né? Isso marcou-me com 11 anos. 11. E isso claro que marca e coisa. E aos 14 anos, continuei, depois pegava sempre todos os anos, e aos 14 anos surge uma coisa que me marca, que foi a minha primeira lesão. Já tinha a mania que era forcada e tal, tinha a mania que já pegava qualquer coisa, então sai uma vaca, até corria mais que o cavalo. E a rapariga era a Mónica ali de Salvaterra, que agora pronto, não recordo. E pá, impressionante, uma vaca grande, corria mais que o cavalo, e eu logo armado em coisa, eu vou à vaca, pá, partiu-me o nariz. E então e aí arrepiei-me e comecei a pensar, pô, isto aleija. Aos 14. Aos 14 anos. Também tive a felicidade aos 14 anos de fardar-me pela primeira vez do grupo, em Cascais, na Praça de Torres de Cascais. Que era uma praça enorme. Praça enorme, que já não existe. E depois mais a sério, a partir dos 18 anos é que comecei a levar as coisas mais a sério. Tive a felicidade de ser escolhido para cabo, não é? E o que é que nesse caso, a minha experiência é mais de cabo do que de forcado em si, não é? É outra responsabilidade, não é? Como é que acontece este momento que o António falava há bocadinho de passar a perceber o touro, não é? Sim, passar por a perceber qualquer coisa, há sempre qualquer coisa. Ou pelo menos a ter que explicá-lo, não é? Porque um cabo ou pelo menos a ter que parecer que percebe mais que o outro. Sim? Isso também é difícil. E às vezes depois o autor muda e a pessoa diz uma coisa e o autor depois já é outra. Certo. Não é fácil. E algumas vezes engana-se, com certeza. Engana-se. Eu fui para cá com tinha acabado de fazer 22 anos, não é? Era novo. Sim, foste novo para cá. E fui mandar em mais velhos, não é? Que estava sempre, mas graças a Deus tiveram sempre ao meu lado. E também me ajudaram imenso, não é? Também muitas dúvidas eles é que me ajudavam, eu é que perguntava a resolver. Era como é que é dizer, sei lá, eu parti se calhar dos 20 e poucos anos, se calhar mais senti essa responsabilidade de cabo, uma pessoa começa a sentir essa mais responsabilidade e a perceber mais o touro com a evolução a partir dos 25 anos, 26 anos. Eu acho que está no madurez porque muitas vezes quando se começa, que há bocado estávamos a falar, nem te lembras de ver o touro a entrar por ti adentro. O touro a arrancar-se para ti, nem te lembras, agarras-te. Já está decidido o que é que vais fazer lá antes de entrar. Está decidido, sim. E tens mais ou menos marcado na cabeça, agora vou fazer isto, vou carregar, vou ter o pé ali, vou recuar e vou... Certo. Não pensas muito, né? Nem pensas se o touro mexeu a orelha ou se está a olhar para o lado ou se está... A tal história de ter alguém que diga, fazes assim, assim e assado. Um bocado falámos da questão do ser simples, daquilo realmente não ser difícil. E aquilo, para um forcado sem experiência nenhuma, estou convencido que aquilo tem que correr bem, porque ele fez as regras, cumpriu os passos todos que mandaram cumprir e fez bem feito. Tu, quando é que tu com 25 anos tinhas 3 anos de forcado? De cabo. 3 anos, 4 anos. E a partir daí tiveste muitos dissabores de dar um touro e sentiste que equivocaste completamente o forcado e para não devia ter dado a história este gajo. Porque é tal coisa, o touro muda ali ao último mas ferro. É uma coisa que vem também que vai diminuir com a experiência ou acontece sempre Não, vai-se com a experiência, vai-se ganhando, também vai-se percebendo os forcados que estão ao nosso lado, não é? Conhecê-los, que acho que é o que eu disse, um cabo tem que ser um bom psicólogo, não é? Tem que ser um bom gestor de recursos humanos, não é? Para conhecer as pessoas, tem que conhecer um a um, não é? Foi difícil gerir aqueles forcados mais experientes que chegam à meia-idade, ali meia-idade em que os forcados vão com carreiras longas. Sim. Acontece com todos os forcados de carreira longa. Há ali um momento em que há um dia ou dois em que aquilo não corre bem. E não corre bem porque fisicamente já não é o mesmo forcado, porque acontece. Mas não saiu ainda, nem quer sair. Mas é um forcado que é preciso respeitar porque tem um trajeto e isso às vezes é difícil de gerir. É difícil de gerir porque a gente tenta ter sempre o máximo de respeito por essa pessoa, né? Que anda ali tantos anos. Queres pisar. Exato, mas ele tem a mentalidade que ainda tem 20 anos e já não é assim. E não se pode ser muito brusco ou direto, não é?
Isso tem-se mostrando ao longo do tempo, epá, com certas atitudes que às vezes não se falar ou não ir lá dentro, ou, não é? E isso depois também era difícil de gerir, não é? Mas graças a Deus nunca tive assim grandes complicações dessas, mas houve sempre. Sempre. Sim, há de haver sempre. É. Há pessoas que prolongam a vida de forcado. Prolongam a carreira. Há pessoas que têm muita dificuldade porque têm um apego extraordinário àquilo de não... Porque também é uma coisa que, se não é vivido de maneira intensa, acaba por não durar, não é? Mas há quando é bem feito, sem dúvida, mas há muito paixões, muito tempo livre. E também há paixões... Os amigos ficam ali. Sim, mas também há paixões que aqueles nunca chegam a ser forcados. Querem, andam lá, não conseguem, não têm técnica, não têm... Não chegam a ser também chegam a ter pavor, mas gostam, não é? Mas paixões, amor a um grupo de andar com ele uma vida inteira, sem dúvida nenhuma. Andam, às vezes com o mal lá atrás. E gente importante, gente importante. Sim. Porque são são arautos daquilo, são, sem dúvida. Por isso é que eu nunca mandei praticamente ninguém embora nesse sentido de, pá, tu não serves. Não. Vai servir sempre para alguma coisa. Sim, há um dia que se farda. Certo. Até porque essas pessoas habitualmente têm a noção de qual é fora do grupo, António. A sua função. O papel taurino que têm. E muitas vezes não é o de ser forcado, mas é o de estar presente e de ser alguém importante. E ajudar em alguma coisa, de acompanhar o grupo, resolver até marcar o jantar, organizar o jantar. As pessoas que vão aos treinos todos, que acompanham tudo, que conhecem tudo, mais do que muitos forcados que lá andam e que são importantes a pegar touros. Isso é importante também. E depois havia aqueles forcados também que era engraçado, que começavam, não é? Com uma evolução extraordinária, faziam as coisas tão bem feitas, sabiam ler o touro que tinham pela frente, mas depois chegava ali uma certa idade, estancavam. Desde novos. Não é? Logo tipo ali aos 17 anos, 16 anos, a pegarem bem, a saberem estar, mas depois chega ali aos 22, 23 anos, já começam a conhecer mais daquilo, mas depois não evoluem, não crescem. Não é? Ou como o meu caso, vem-se embora. A vida foi para o outro lado? Não é a vida foi para o outro lado, que eu há um momento em que não. Mais não. Claro. E há aqueles que... Mas há aqueles que alguns dizem assim ao cabo, mas o que é que este gajo anda cá a fazer? E eu... Deixa andar, não se perde nada. Há sem dúvida... E depois dá o salto e evolui, que é uma coisa extraordinária, e depois chega a ser um bom forcado. Há um estado de espírito que é necessário existir e estar presente para ser forcado. Sim. Aquilo é sempre, eu lembro às vezes, uma vez aqui nas festas do Castelo, estava com uns dos miúdos do grupo de Cruz, agora mais novos, e via a corrida no dia 17, e eu já não sei quem era, não sei se era o filho do Aníbal, o Pedro, não é? Pedro Mendes, e era o João Francisco Ambrósio, um dos miúdos mais novos. E estávamos de conversa e eu disse-lhe, então, mas como é que é? Já está a secar a boca hoje a ter a vontade de fazer xixi? E os miúdos olharam para mim e aquilo foi-lhes uma coisa tão natural e tão que fizeram tipo, não diga uma coisa dessas agora. Também já sentem. E, é claro que já sentem, não é? Claro. E portanto aquilo causa isto. Aquilo causa este desconforto, causa com um touro, é tal história, a gente só está aqui com esta conversa toda por causa do raio de um animal pelo qual temos um fascínio, é uma coisa meio inexplicável, não é? Mas algum dia, eu estou convencido que começou há uns milhares de anos atrás, largos. Mas é importante a quantidade de técnica e literatura e coisas que se criou à volta, não é? Não há dúvida, mas eu até acho que embora muito atacado, é um tema inesgotável Sim, completamente. O touro é um animal. E cada um vê o touro de maneira diferente, não é? Por isso é que é tão difícil aquelas perguntas que estava a fazer no início de como é que se faz bem feito, não é? Porque o bem... Mas eu gostava de voltar a isso, do que é que se faz bem feito. Sim. O Amorim disse uma coisa na qual eu gostava de pegar, que é o mandar no touro e mandar desde o princípio. E eu disse que acho que isso começava na teia antes de saltar. Mas depois de saltar e ter um barrete na cara e estar à frente de um touro, eu acredito que aí continua a ser simples. Aquilo que se requer de um forcado continua a ser uma coisa infinitamente simples, no sentido que quanto mais simples a conseguires fazer, melhor aquilo em princípio correrá. E eu acho que há 4 ou 5 regras que são fundamentais. Que é, para mim mandar num touro conseguires que um touro te veja
o mais cedo possível, desde que começas a citar. Bate-lhe as palmas, grita-lhe mais alto, faz aquilo que entenderes, mas será sempre preferível que o touro saiba que aí vens do que te veja, já estão lá estás, já fizeste meia arena e façam eu ainda não te viu. E depois, a partir do momento em que o touro está conforcado, o mandar para mim é o citar com a energia necessária e o mostrar-se o suficiente para que um touro te veja, saiba, este gajo está aqui, quer que eu, e tu lhe vais dando, e lhe vais dando terreno consoante a facilidade que ele tem de sair mais ou menos, mostrar-te realmente muito bem, acho que isso é sempre mandar, e depois o carregar no momento certo em que um touro te mostra ou te diz, em que ele no momento a seguir arranca, não é? Epá, em que tu, em princípio, sim, em que carregar tu tenhas com convicção, né? Convicção. Eu, por exemplo, fazia uma coisa que aprendi a fazer que vi fazer ao Pedro Mascarenhas, e depois comecei a fazer porque acho que aquilo funcionava mesmo, que era, eu dava uma corrida. Eu não dava 2 ou 3 passos a bater com... Eu dava uma corrida para a frente, dava 2 ou 3 passos de corrida e carregava uma vez só. Não, quer dizer, os dois ou 3 passos de carregar, em vez de serem dados em, imagina, 1, 2, 3 e bateres o pé, não, era uma corrida quase tirar as mãos da cintura e crescer para aquilo de tentar mostrar ao touro realmente o máximo. E depois, a partir de continuar a mandar na distância que tens que manter da investida de um touro, porque recuar, eu lembro-me de cabos que não davam muita importância ao recuar. Pá, recua 2 ou 3 passos só para te sacares, e os forcados quantos forcados que pegavam à córnea, que pegavam bem à córnea, que eu até fazia impressão que há muitos forcados que se fecham à córnea e sentados, recebeu o touro sentados e fecham-se imediatamente à córnea e dão 2, 3 passinhos para trás aos touros, recebem os touros praticamente parados. Sim. Não mas não é saber a distância, e às vezes tirava-lhes a maldade. É uma técnica, não é? Que não deixa de ser, mas por exemplo, o recuar demais pode ser deixado de mandar. E descompões um touro porque vens a recuar demais na cara de um touro. Portanto, um dos, já agora pegando nisso, um bocadinho dos erros, né, que acontece muito, e por vezes as pessoas não entendem, é o touro, não mandam no touro, o touro está a dar sinal que quer se arrancar, não é? O touro, o forcado podia ter carregado, não carregou, o touro arranca-se solto, arranca-se por ele, não é? E muitas das vezes depois o forcado, aquilo é frações de segundos, dá um passo à frente a carregar e descompõe a investida do touro. Quando o touro começa a ensarelhar, não mandou. Né? E isso não é não mandar. Mandou o touro. Estragou, quando manda o touro, em princípio ganha o touro. Ou a probabilidade de que ele ganhe é maior. Há um ditado que diz, em princípio, à força o touro ganha sempre. Não é? Por duas razões, não é? Porque, em primeiro lugar, porque tem muito mais força, e em segundo lugar, porque desfez o que o forcado achava que ia fazer. Sim, e porque o deixaste aplicar a força que tem, não com as regras que tu ditaste, mas com as dele, não é? E ele, a ditar ele as regras, epá, mete uma bola na boca, mete o calhar, não é? A princípio é normal. Eu acho que este mandar, e eu acho que este mandar, há forcados extraordinários que levaram. Por isso é que aquela frase a nobre arte de pegar touros, eu acho que é realmente uma arte quando a gente vê, como viu alguns forcados, a ti vi-te várias vezes fazer isso, e outros que tive o privilégio de ver, levam aquilo a um nível que aquilo é arte de pegar touros, não é? É tudo tão bem feito desde o início, e tudo tão e depois o touro põe o que falta para que aquilo seja realmente um momento extraordinário de força e de beleza, e é realmente um momento, a mim fascina, mas eu estou contaminado há muitos anos, portanto sou suspeito. Não, isso é que ia dizer. Eu sempre disse no sentido de um bocado da técnica de nós do mandar, mas eu sempre encarei aquilo como profissional. Sempre disse a muitos, pá, temos que ser profissionais disto. Nós somos amadores, mas temos que encarar isso como profissionais. Com brilho, para aperfeiçoar a técnica, né? Para se dedicar a isso, até preparar-se fisicamente. Sim, fisicamente também, sim. E ver algumas corridas também para ver o que é que se faz bem e o que é que se faz mal, perceber isso, né? E acima de tudo sempre perceber uma coisa, é o touro. Né? Percebendo o touro melhor, mais fácil se torna pegar. Né? Mais se evolui. Não é? Sempre foi mais as minhas indicações. Depois outra coisa também, como cabo, eu às vezes não falava só para eu próprio circulava e ia dizer, olha, o touro, atenção ao touro, viram o que é que o touro fez no capote?
fez isto, para ver se também... Se cria cultura e espírito. Cultura, espírito e Sim, perceberem, não é? Se calhar há muitos cabos que não tinham esse pensamento. Quanto menos os forcados percebessem, melhor, não Mais é? Para não obedeciam, pensarem sim. tanto, para não... Pronto. E eu, pronto, tive sempre esse cuidado, né? De ir tocar, não, isto é isto. Vocês têm de estar preparados para isto. Isto é difícil, é duro, né? Podemos magoar-nos à séria. Pá, tem que ter noção disso. Né? Mas temos de saltar lá para dentro e não pensar que vamos magoar e vamos fazer as coisas bem feitas. Claro. Não, no Tem- teu tem caso que de haver. cabo até vivias com uma coisa que é por exemplo, tu tens contacto com os animais, eu tive contacto com os animais Sim, desde sim. que Sim. desde que nasci. Tu igual, muita gente que é forcado também, mas há muitos miúdos que nunca Não, tiveram claro, contacto nenhum sem com gado, com animais, É, seja com o que for, e começam a ser forcados, a noção é zero. É zero. Tu desde pequenino levavas com o teu pai a dizer isto é um ferro comprido, só pode, mete Sim, 3 sim, ferros sim, compridos, sim, mete- sim. são detalhes que a gente não mas há uma aprendizagem que a gente fez Sim. Sem querer. sem querer, de pequenos. Eu vou levar uma corrida de touros aos meus pais, sentavam-me ao lado deles e estavam-me a dizer Sim. isto é verdadeiro, Já- isto não é, isto foi mal feito, isto é a fingir, aqui tentam-nos enganar. E isso cria Vai formando, tudo. claro. Claro que vai formando, não é? claro. E quando depois és É forcado, uma se já formação. tens isto muito entranhado, Sim. até esta questão das regras de pegar touros e de outras regras taurinas entram com mais facilidade do que para quem não as tem. Mas não quer dizer que um forcado que aos 15, 16 anos nunca teve contacto nenhum com a tauromaquia e aparece num treino de forcados e começa a fazer... Há exemplos desses não no grupo vai- Cruz hoje em dia. não venha a ser um grande forcado, um grande aficionado, alguém Sim, que sim. sabe de touros como qualquer Sim, outro sim, aficionado sim, que o é desde o berço e portanto não há Sim, receitas Sim. Foi uma coisa que Perfeitas, não é? sempre tentei incutir, foi pegando um bocado aí de algumas coisas do António, é serem aficionados. Também vejo muitos grupos, não os vejo os focados a ir aos touros, a ver as outras corridas, não é? E isso ser aficionado também é importante, não é? É importante para a festa, é para, Saber ver sem ter que estar lá dentro, não é? também Sim. isso, aprende-se muito. Sim. Eu tinha uma provocação para deixar no final, mas se calhar agora dava-vos, falámos de muitos nomes, dava-vos se calhar uns minutos que se quisessem recuperar essas referências todas que fizerem e completá-las só para não ficarem no ar. Algum nome por dizer, alguma data não, eu por tenho falar. alguns. Desculpa, Amorim, mas Epá, eu há fala. bocadinho cometi uma Nem que seja pedir é desculpa uma em geral. imprecisão, alguém- é uma imprecisão. Eu vou-me continuar a esquecer de alguns, mas há bocadinho quando eu comecei a pegar no grupo de cruz com o Francisco Tomás, disse aqui 7 ou 8 nomes de grandes forcados do grupo de cruz dessa altura, e depois durante a conversa tenho estado a lembrar de alguns que ficaram para trás. Eu se calhar vou deixar outros para trás ainda, mas estes têm que os referir: os irmãos Galamba, o António Macedo, o Vitor Destacos, quer dizer, há aqui um grupo de gente, me peço desculpa àqueles de quem não me lembrar, mas foi uma fase do grupo de cruz com Muitos focados nomes. de qualidade e com uma coisa interessante. O Francisco Tomás era um cabo com autoridade suficiente e com conhecimento com o sítio, com anos de gado, do pai, dos talhos, dos tios, da família e de pôr no grupo de Ribatejo também antes de ser cabo do grupo de cruz e tinha também era um cabo muito interessante porque era um homem que sabia de todos. Foi dos cabos também que andou cá que mais dava tempo. gosto Como cabo. deu gosto de começar com ele, sem dúvida nenhuma. Mourinho. Desculpe, não sei se é Não, queria só Pá, porque deixei para trás gente importante que não... Sim, eu não vou voltar a falar, acho que não falar em nomes porque foram 15 anos de cabo, é muitos nomes, Nem muitas tinhas pessoas. E depois, Fazemos um episódio só com o Mourinho a dizer nomes Sim. e por isso é telefónico. Não, mas eu acho que tive várias fases do grupo, não é? Também tive fases menos boas, mas tive a sorte de ter sempre matéria-prima, não é? Tive sempre matéria-prima para poder trabalhar. Isso também, não, quer dizer, também tive sorte e também o valor não era só meu, era deles também, não é? E isso ajudou a fazer. Acho que tive alturas, tinha um grupo extraordinário, mas tinha lá 70 miúdos a treinar, não é? E isso dava um gozo. Era uma dor de cabeça enorme para mim, mas dava-me um gozo. E depois aí há muita matéria-prima e daí é que conseguimos extrair o melhor possível, não é? Mas foi anos
foi anos giríssimos, duros, mas foi uma aprendizagem para a vida. Acho que é importante. Eu gostava de fechar com um comentário, talvez, eu digo que isto é uma provocação porque é uma frase impossível de comentar assim em pouco tempo, mas uma frase que o António disse quando estávamos a preparar aqui a conversa de uma pessoa quando é forcada, quando se é forcado, acaba por se ficar forcado para a vida, não é? De várias formas, o olhar fica viciado, a pessoa, cá estamos a dizer, vai ser uma corrida de outro grupo qualquer e o que se está a ver é como se tivesse que saltar para o touro a seguir, não é? Como é que vários anos depois de terem saído do grupo, como é que vem isso? Pá, é uma coisa esquisita, muito curto, não é? Eu sento numa praça de touros a ver uma corrida e por exemplo, às vezes a minha mulher está a ver uma corrida ao meu lado e está-me a mandar estar quieto e a corrigir, porque eu dou para mim, estou a falar sozinho ou a falar com ela baixinho e a fazer-lhe, dá mais um passo, dá outro passo, espera, para, o touro está a raspar e eu digo quieto, e às tantas dou por mim, estou a viver aquilo quase como... E por isso eu acredito, acredito nessa frase de que se é forcado a vida toda, porque é uma coisa que fica realmente entranhado. Com certeza não irei para a cara ter nenhum para o resto da minha vida, mas o que é facto é que fica. Eu acho que se uma pessoa sente-se forcada a vida toda, isso fica marcado. Não tenho marcado. Claro, e depois para a vida, e depois na vida, no dia a dia da vida, que eu acho que é uma coisa que também fica da atitude perante a vida. Eu acho que fica um bocadinho, porque o desconhecido de ir para a cara de um touro, e aquilo às vezes uma pessoa vai 2, 3 vezes à cara de um touro e o venceres uma porrada que se sentiu com força e voltar lá, barrete na mão, barrete na cabeça outra vez, que a mesma não, porque a mim acontecia uma pessoa, eu por acaso até acho que crescia da porrada da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira, bem, aumenta e depois um gajo já não cresce mais, está a rezar para partir uma perninha quase. Mas depende da característica de feitio de cada um. Mas aqueles que não crescem, há aqueles que desmorecem. Mas eu acho que isso até na própria vida depois também te ensina a... Não quer dizer que eu não fui forcado, não esteja preparado, era o que faltava para a vida, não é isso que eu estou a dizer, quero que percebam. Mas acho que sim, que se é forcado, que se fica com fica, fica com esse registro, claro. Chamemos-lhe assim. Sim. Fica sempre para a vida, é uma coisa, é uma paixão enorme, não é? É ali uma fase da nossa juventude que nos marca. E a nossa juventude hoje em dia marca-nos, lembramos mais, né? É a união, é o espírito, é a amizade, né? E aprende-se muita coisa para a vida. Agora, há uma fase, sem dúvida, que sai e afasta-se um bocadinho, não é? Tentei fazer isso também, não é fácil. Algum luto, não é? Não é algum luto, é também para não mostrar. Eu tenho sempre aquela coisa que fui cabo, não quero aparecer para constrangir, para limitar o papel do acerto. Também, sim, mas isso é importante. É nobre da tua parte essa preocupação que não queres fazer sombra, nem queres... Sim, o Amorim está ali em baixo porque por isso é que correu bem, nada disso. Não correu bem porque é o cabo, é o grupo agora. Mal do grupo se algum dia isso fosse verdade, não é? Claro. Mas essa história de forcado, eu hoje eu sofro mais, fico mais nervoso porque é que as coisas corram bem, né? E que é que vejo eu sempre lutei, acima de tudo foi pelo grupo, pela imagem do grupo, pela imagem do forcado, né? E é a minha preocupação hoje em dia, sofro mais, mas muito mais do que quando fui forcado, e das lesões que eu tive, e vocês não sabem, fico uma pilha de nervos, vocês nem imaginam. Quando alguém se magoa ou na bancada? Ou sempre? Sempre. E quando sai um touro que uma pessoa vê que ainda é mais, pode ser difícil, né? Pode se tornar complicado. Mas isso acontece mais hoje em dia. Engano menos vezes com um difícil. Mal ele sai. Sim. Não é mal ele sai, mas vem é mais fácil ver seriedade, por exemplo. Isto é sério. Isto Olha, é mais evidente. Não me perguntes às vezes quais são os detalhes comportamentais que me levam a dizer isto, mas
pá, isto é para um forcado sério, isto é para um, isto não é Não é para um qualquer, Certo, há ali esse- pormenores, atenção ao touro, há ali muitas coisas. Uma coisa agora, fugindo aqui um bocadinho, mas uma pessoa que eu adorava ir aos touros e ver os touros ao lado dele era o São António Badajoz. Era impressionante, bastava o touro sair à arena, meter uma pata ou duas, fazia logo a descrição do touro, este touro tal. Pá, isso era extraordinário. E uma pessoa hoje em dia, não é? Com a experiência que teve focado e mais essas lições que teve dessas pessoas, vai pescando isso. Sim. Não é? Há pessoas com uma sensibilidade, eu não sei, pá, é uma coisa exageradíssima, eu não sei se não tem algo de anedótico, mas não sei se vocês algum dia viram aquilo é por episódios, o documentário sobre o Curro Romero do Canal Sur espanhol. Acho que nunca vi, Canal mas 12. fica a sugestão, vou ver. Não, mas e vale mesmo a pena ver, porque é extraordinário. E há um dos entrevistados que, por causa desta questão do terceiro à praça, e um sevilhano, penso que um sevilhano que está a falar de uma aficionada de Sevilha, sevilhana, que tinha isto que tu estás a dizer sobre Dano Badajoz, do começar cedo a dizer A personalidade do touro. A característica do touro. e esta senhora, eu não quero estar a ser impreciso, mas acho que é qualquer coisa deste género. O que ele relata é que o autor metia a cara a primeira vez ao Brunhadeiro, depois de sair em Espanha, não? Portanto, dava aquela volta de sair à praça, e a primeira vez que ia ao Brunhadeiro de Matadores, a punha a cara no Brunhadeiro, ela fazia um comentário qualquer sobre o touro que depois habitualmente Sim. Às vezes só pela primeira vez que o touro que o via humilhar. E pá, eu não digo que realmente é admirável, mas o que é facto é que. Mas fica essa sugestão do Eu só dizer antes, documentário. ouvi uma coisa parecida com isso, mas não tão, um bocadinho mais recente. Não sei se é do Talavante ou do Castelo, um matador qualquer espanhol, que dizia que nas feinas dele recebe o touro, portanto, começa a ouvir o touro de olhos fechados e olhar para baixo, e a ouvir a cadência, o catatã. Sim, e se o touro respira, e só depois, passado um bocado, é que ele levanta e diz: este touro já sei como é que ele vai ser. Sim. Ou já sei de que linha é que ele vai ser. Certo. Mas, Os touros espanhóis falam muito nisso, o galope de um touro como Ah, galopa, sim. porque associam isso ao touro, depois Há como se ali mexe, nobreza, e como se mexe nobreza, depois Isso hoje em dia é tal coisa. Na muleta, por nós exemplo. estarmos atentos à lide. Desde o touro sair, não é? Só o galope do touro percebe-se logo se o touro vai ser bom ou não vai ser bom. Principalmente para o forcado. Eu penso sempre no forcado, não é? Não é muito na lide. Sim. Mas claro que quando é bom, também é bom para a lide, normalmente. Não é? Mas às vezes o galope do touro depois torna-se também suave para a pega. Não é? Sim. Isso é Quando vês franqueza na lide do cavalo, em princípio verás franqueza. Agora, só uma coisa também, estamos a falar do touro sair, não sei o quê. Hoje em dia, tenho percebido quando sai um touro mal visto ou não vê, no olho, ou até mesmo às vezes dos dois olhos, muitas pessoas não conseguem perceber. Isso... Na praça, o grosso muitas vezes. É verdade. E depois vê-se em frente ao focado. Vê-se aí é que se consegue perceber melhor. Isso era outra discussão mas que tínhamos para aqui mim agora. o maior desafio sempre foi isso. Por vezes e às vezes percebia só percebia quando o focado estava em frente do touro. A questão de cultura taurina, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é um dos riscos que a tauromaquia corre. Porque nestas últimas gerações eu sinto que eu, por exemplo, o meu filho António Maria é habitualmente o cicerone dos colegas dele que não têm contacto com... E o meu filho, não sendo um aficionado extraordinário, ou de saber tudo sobre... de querer saber nomes e de querer saber detalhes sobre tauromaquia, é alguém que está sentado na Praça de Touros a servir de intérprete do espetáculo aos amigos que traz e que não têm, e eu fico surpreendido não, mas é notável a falta de cultura. Tem-se perdido, quer dizer, eu penso que aqui em Cruz Calhais isso não é tão evidente, mas noutros sítios é com certeza, e acho que é um desafio para a tauromaquia, não é fácil. Transmitir essa cultura, essa informação cultural, chamemos-lhe assim. Pelo menos o mais básico, ou o mínimo. Seria. Eu antigamente... Depois há várias coisas, né? Há vários pormenores. São detalhes, mas há ali 10, 11, 12 regras de funcionamento de liturgia. Sim, mas tu vais à Espanha, por exemplo, sabes o que é uma farolada ou
uma chicolina, né? Há exemplos disso, não é? Sim, os espanhóis têm a coisa muito bem marcada e os espanhóis não estão muito preocupados se a cultura passa, se não passa, porque os que vão. Pois. E aquilo Deles, nas praças de primeira é para eles, e se tu reparares é uma coisa tão forte que acaba a ser quem está de fora que vai atrás a querer perceber mais daquilo e a querer fazer um esforço sobre aquilo. E, não é forçado por quem nas está praças de primeira espanholas, sem dúvida nenhuma. Aquilo é um produto que é um produto extraordinário, não é? Que te faz levar a querer perceber, a querer saber, a querer ver mais. Eu acho que em Portugal temos esse desafio na corrida à portuguesa, porque acho que temos mesmo que as pessoas, se o espetáculo for extraordinário, as pessoas vão atrás como vão atrás de qualquer outro. E ter não emoção. tenho dúvidas disso. E ter emoção, que acho que hoje em dia é o que falta. É a emoção. É o touro. Exato. Fica, não sei se querem acabar com algum mote. Não, porque... Mas acabamos com o touro, acho que falar de pegas sem falar do touro acaba a ser... Sim, eu sou muito do touro. Exato. Sou muito do touro. Até às vezes sou mais do touro do que do forcado. Porque o touro é que dá emoção, é que cria a festa, não é? E é esse conhecimento do touro que depois gera o interesse por tudo o resto, não é? Sem dúvida. Acho que sim. E o conhecimento e o mistério. Porque é esse mistério que causa é o desafio. É o causa mistério. emoção também. Uma corrida de touros é uma coisa que, por muito que eu queira... Eu antes de quando falaste comigo, por causa desta nossa conversa, fui ler 4 ou 5 coisas assim. E às vezes até... Porque uma das coisas que eu queria saber em relação porque é um bocadinho... está um bocadinho no ar e não está bem delimitado no tempo e bem escrito. Quando é que a pega começou a ser... Quer dizer, há aqui uma falta de informação às vezes. Princípio, e a história do princípio. Portanto, isto está meio volátil naquilo que é a informação toda sobre isto. E fui ler algumas coisas e queria saber, por exemplo, quando é que os touros começaram a ser obrigatoriamente embolados. E já no século, no início de 1800 e qualquer coisa, os touros foram obrigados a serem embolados. Mas os aficionados, como achavam que o embolar era uma coisa completamente contra o puritanismo do que deveria ser era uma manipulação. A festa, os touros deixaram de ser embolados à revelia da lei, porque em praça era qualquer coisa do género, não se ponham a embolar touros, pois na prática a lei não era aplicada. Não era aplicada. Mas eu estava a dizer isto por outro motivo, é que a festa, porque quando estava a fazer esta pesquisa, fui vendo a quantidade de vezes que a festa já se tentou que acabasse. Em 1836, com a Dona Maria II e o Passos Manuel proíbem mesmo durante 6 meses as corridas, e já houve várias tentativas. E eu acho que a festa habitualmente, a tauromaquia em Portugal, habitualmente quando é atacada, tende até a reagir. Por exemplo, em várias fases acho que isso é mais ou menos visível. E eu acho que a grande salvação dela é o touro só por um motivo. Uma corrida de touros, uma arena, é um palco, certo? Mas é o único palco em que aquilo que está lá a acontecer está mesmo a acontecer. Dói mesmo. Não? Ninguém está a representar... É arte pura. É uma peça de teatro que ninguém está a representar nada. Aquilo está realmente a acontecer. Eu acho que esse mistério, esse fascínio, a emoção que isso causa... Acho que é realmente o que tem mantido. Acho que é isso que tem mantido isto vivo e que nos faz ser apaixonado pelas pegas e pelos touros e por isto tudo. Mourinho, algum comentário final? Senão acabamos com este comentário do touro. Não. Para mim está ótimo. Não sei. António, já falamos demais. António, Mourinho, obrigado. Obrigado, Mourinho. Gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Obrigado pela tua companhia. Obrigado.